Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Agora sim eu convido vocês a colocar de pé. Eu já estou de pé. Nós já estamos de pé. Né, Karina? Nós estamos de pé. Né, Kézia? Estamos de pé. Vamos adorar o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Em Salmos 86, versículo 8, fala: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Hoje eu quero te convidar a entregar uma adoração sincera a Deus, uma adoração que vem do fundo do seu coração, uma adoração com amor, uma adoração de gratidão pelo que você é grato. O que Ele fez por você que você é grato? Adora Ele por cada coisa que Ele fez na sua vida, por cada vez que Ele esteve presente com você em todo momento da sua vida, por você estar aqui hoje, porque Ele te deu fôlego de vida. Adore a Ele nessa noite, em gratidão a Deus. Entregue tudo que você tem nessa noite em adoração a Ele. Feche seus olhos nesse momento. Não existe outro igual a Ti, Pai. Não existe um Deus igual a Ti, que opera maravilhas como o Senhor opera por nós, Papai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai presente, porque o Senhor sempre está conosco, pelo Seu amor, Papai, pela Sua presença que nos acompanha, Papai. Obrigada, Papai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Papai, nós te adoramos. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro
isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse nome é um nome tão poderoso. Adore a Ele nessa noite. Houve uma morte de cruz. Esse é o nome da pessoa que se entregou na cruz por você. No seu lugar Ele morreu. E hoje Ele está vivo. Adore esse nome que é poderoso. Santo é o teu nome.
Teu nome é maior que sobre todo nome. Venceste a morte, venceste a morte por mim, Jesus. Oh, ressuscitou e vivo está, assentado no trono, à direita do Pai, que ruge ao leão, sentado no trono, Rei, leão da tribo de Judá. Vem Espírito sobre a sua casa. A morte venceu, o véu do peixe, a tumba vazia. Cristo foi inferno escutar, Ele está vivo. Te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. O teu é o reino, e tu é a glória, acima de todos os teus problemas, acima de toda circunstância, acima de todas as suas dores. Ele está acima, Ele está acima, hoje pra sempre. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina. Tu é a glória, acima de todo nome está. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Reina, reina, governa Senhor, governa nossa casa, governa nossa nação. Reina, reina Senhor, estabelece o teu reino, estabelece o teu reino, estabelece o teu reino. Igreja, clama a Ele, pede pra Ele reinar sobre a sua casa, pede pra Ele reinar a sua casa. Reina, reina, deixa Ele reinar a sua casa, deixa Ele governar a sua casa. Entrega a Ele, igreja, nessa noite. Deixa Ele governar o leão da tribo de Judá. O leão ruge, o leão ruge. Deixa Ele governar as suas finanças. Deixa Ele governar os seus filhos. Deixa Ele governar a sua casa, o seu serviço, o seu vizinho, os seus parentes. Não é a circunstância que faz. Não é a circunstância que você está vivendo na igreja hoje. Não é a circunstância que vai impedir do Senhor operar na sua vida. Se você não está vendo o milagre acontecer, pela fé, declare na sua casa hoje, pela fé. Eu não estou vendo, Senhor. Eu não estou vendo agora, Senhor, mas eu creio pela fé. Oh, aleluia. Você pode levantar suas mãos agora neste momento. Estenda suas mãos, igreja, o mais alto que você puder. Ei, o leão está rugindo. Esqueça do que você deixou na sua casa agora. Quem você deixou naquele lugar. Eu peço perdão para o grupo de louvor aqui, mas há um larido do céu nessa noite. Declara sobre a sua casa.
Levanta suas mãos o mais alto que puder. Oh Senhor, eu entrego a minha casa, Pai. Governa aquele lugar, Senhor, que é teu. A minha filha é tua, minha esposa é teu. Começa a falar o que você deixou lá agora. Começa a falar pra Ele. É Ele que tem que te ouvir. Não é o irmão da esquerda, da direita. Não é o pastor que tem que ouvir, não. Não é a sua vizinha. Não é o seu colega que tem que ouvir. Mas é Ele que tem que ouvir. É naquele 4 paredes que Ele tem que ouvir. É quando você está aqui, ó. É lá que Ele tem que ouvir a sua voz. Há tanto tempo que eu não escuto a sua voz, querido. Há tanto tempo que Deus não está escutando a sua voz. Deixa a reclamação de lado, a murmuração. Porque o Senhor faz do vizinho, não faz do meu. Porque o Senhor opera no filho do fulano, no ciclano. Senhor, eu não enxergo nada. Mas nós muitas das vezes não enxergamos, querido. Muitas das vezes nós não enxergamos mesmo. Porque o Senhor não é Deus de ficar falando tudo. Olha, vem para a direita, vem para a esquerda, não. Ele precisa da sua posição. Ele quer que você coloque o pé primeiro para depois Ele colocar o dele. Há uma palavra lançada na sua vida. Quando você tomar posição, eu irei contigo. Quando você colocar a mão naqueles papéis, eu irei assinar. Quando você falar, eu entrego tudo a ti, eu irei agir. Tudo depende de vocês. Não depende 100% de Deus, mas é 50%, 50%. O Senhor está falando com a igreja do Senhor. Se posiciona, igreja. Aos últimos dias, ao último alarido. Olha a trombeta soando. Há quanto tempo Deus tem falado da trombeta soar? E os crentes estão rebaixando a sua guarda. Os crentes estão preocupados com picuinhas, o que está passando hoje no WhatsApp, no Instagram. E não é isso que o Senhor quer. Eu quero mais intimidade, mais santidade, mais da minha fome, da minha presença. Há quanto tempo você não pede fome e sede do Senhor? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas o Senhor fala com você no particular. Queime por amor a mim. Que vocês precisem noite e dia da minha presença. Que vocês venham queimar por mim noite e dia, sem cessar, como no altar é queimado. Naquela época dos sacerdotes, o fogo não se apagava. Era 24 horas por dia em lenha queimando. Era lenha queimando, era incenso, era altar, era fogo. Era as ofertas vindo trazidas e não parava aquele fogo. E não parava de queimar nenhum dia sequer. Aleluia. O Senhor quer mais que você queime por Ele. Aonde você estiver passando, as labaredas do Senhor vêm a ecoar sobre você. E as pessoas vão falar: eu quero esse fogo. Os seus vizinhos precisam desse fogo. Aquele povo do seu serviço que não são crentes precisa desse fogo que arde dentro de você. Deixa o Senhor usar suas vidas. Deixa o Senhor usar suas mãos aonde você tocar, aonde você pisar a planta dos seus pés. O Senhor vai operar. É isso que é a chama. É isso que é o fogo do Senhor. Você não precisa estar aqui nesse altar. Você não precisa estar aqui pregando, louvando ao Senhor. Você está sendo usado lá fora. Ele quer levitas. Ele quer adoradores lá fora. Tantas almas sedentas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo derrama sobre a sua vida. Em nome de Jesus nessa noite. Ei, se você entrou aqui naquela porta desanimado, cansado, estressado, falando pro Senhor: eu não venho mais, eu vou largar tudo porque nada muda na minha vida. Ei, querido, caia por terra esses pensamentos hoje, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus.
Jesus. Ele é o único que pode preencher esse vazio que você sente, essa tristeza. Hoje Deus quer curar você. Hoje Deus quer que você saia daqui diferente. Não entre aqui e saia da mesma maneira. Ele pode te curar, Ele transforma você. Seja transformado por essa presença. Seja preenchido por essa presença. Seja cheio dessa presença. Nada pode te satisfazer. Às vezes você fala, na onde eu vou achar ajuda? O que pode preencher esse vazio? A resposta está aqui na Bíblia, ó. O único que pode te preencher é Ele. O único que pode te salvar é Ele. O único que pode mudar a sua vida hoje é Ele. Mas você tem que dar um passo aqui hoje e falar, eu quero essa presença. Não adianta só vir aqui cantar. Você tem que viver o que você está cantando aqui. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Adora Ele com tudo que você tem hoje. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada pode te satisfazer. Só Ele pode te preencher. Chama pelo nome, fala, filho, volta. Volta a sentir minha presença. Nada nesse mundo é igual a minha presença. Só Jesus. Queridos, vamos continuar dizendo que Ele é digno de tudo, através das nossas finanças, através da sua oferta, através do seu dízimo. Peço, coloca o gasofilaço aqui para nós. A gente vai continuar adorando a parte de um louvor. Você saia do seu lugar ainda em adoração, venha trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição hoje. Nós vamos estar aqui adorando, orando com você e por você, e você continue adorando. Não sente ainda não, continue adorando. Nós começamos esse louvor dizendo que Ele é digno de tudo, Ele é digno de tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo. Se você tem, é porque Ele te deu primeiro. Ele te abençoa, Ele te provém todos os recursos. Não tem deixado faltar o pão sobre a tua mesa, a água. Então Ele é digno de tudo. Tudo. Porque tudo já veio dEle. Tudo vem dEle. Tudo, tudo, tudo. O que seria eu, o que seria você? Aonde estaríamos nós se não fosse Ele? Poderíamos trabalhar, poderíamos suar a camisa, mas irmãos, se Ele não ordenar a bênção, não chega. Não é valores monetários, irmão. A Bíblia diz que prosperidade é um dom de Deus. É um dom, é um presente.
O pão sobre a tua mesa é um presente. Os recursos que Ele já te confiou para administrar é um presente. E quando você recebe um presente, que você pode dizer para aquela pessoa que te deu um presente? Através não só de palavra, mas de reconhecer que se temos, porque Ele tem dado. Você que ama a Deus e ama a causa deste Deus, você que é um mantenedor fiel, você que entende que isso aqui, irmãos, tudo tem um propósito. Só estamos aqui porque Ele preparou este lugar, através de pessoas que com espírito voluntário e generoso estão prontos a dizer: Senhor, pode ser através de mim. Se o Senhor der pouco, eu semeio. Se o Senhor der muito, eu vou semear do mesmo jeito. Porque a palavra diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito Ele coloca. Porque Ele sabe que Ele pode ser o canal para poder expandir essa tenda, para ampliar projetos. Só não coma a semente. Só não deixe a semente apodrecer. Porque o que dá a semente é o que semeia. Diz a palavra, é o mesmo. O que deu a semente é o mesmo que vai fazer frutificar esta semente. Aquele que semeou. Não é outro Deus, é o mesmo. Então vamos continuar adorando. Saia do seu lugar, entregue a sua oferta generosa de amor, de carinho a Deus, amém? Vamos adorar. Nós já estamos indo aqui partir para o momento da palavra, mas eu fiz um combinado ali com um irmão meu, sabe? E eu queria convidar aqui o irmão Rangel. Irmão Rangel, traz uma saudação para nós aqui antes de eu chamar o irmão Vanderlei para estar ministrando a palavra. Vem cá, meu querido, traga aqui a sua Bíblia. Irmão Rangel é o, podemos dizer assim, o mais novo convertido aqui da igreja. Sobe aqui, querido, vamos usar esse microfone aqui, ó, tá bom? Então, eu senti de fazer isso no culto hoje, assim que você entrou por aquela porta, em nome de Jesus, que eu sei que o Espírito Santo colocou algo no teu coraçãozinho aí, para compartilhar com a gente. Amém. Tá bom, irmão Rangel? Fica à vontade, tá? Boa noite, amada igreja. Eu cumprimento a todos com a paz do meu Senhor Jesus. Eu gostaria de ler Mateus 12, do verso 25 ao 30. Gostaria que prestassem bem atenção, que essa é a palavra de Jesus próprio. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai Senhor, do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos meninos. Sim, ó Pai, assim te aprove todas as coisas que foram entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra, no meu ponto, eu cheguei à conclusão dela, que simplesmente todos aqueles que estão cansados, que estão oprimidos, precisam de chegar a Jesus, porque o fardo dele é leve, o jugo é leve. Então aquele que está oprimido, que está cansado, não se esqueça que Jesus,
já nos revelasse, que viesse a Ele com todo o seu coração. Que assim seja. Amém. Obrigado, irmão Rangel. Deus abençoe. Você se alegra, irmão, de ver um novo convertido? Ele é o mais novo convertido nosso aqui, né? Ele é da última colheita que nós batizamos, ali juntamente com a sua esposa Helena, lá na residência, né? Fruto ali das ministrações, dos encontros, das células, das reuniões de ensino com o irmão Ezequiel e a irmã Ingrid. Este casal geraram essa alma, nossa última colheita aí, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Rangel. Deus abençoe. A gente ia lá fazer alguns estudos, né, irmão Ezequiel? E ele compartilhava a palavra. E saía pérolas, riquezas, da forma dele entender ali. Eu falava, meu Deus, que interpretação, que sensibilidade que ele já consegue extrair ali, né, do texto. Então, hoje ele entrou pela porta e eu fiquei guardando aquelas imagens e tudo aquilo que marcou. Então, já está um evangelista nato aí já, em nome de Jesus. Obrigado, viu? Isso alegra o coração da igreja, dos discipuladores, dos pastores, em saber que Jesus continua salvando, Jesus continua enchendo o Espírito Santo, Jesus continua dando conhecimento, sabedoria. Glória a Deus, né? Agora sim, irmão Vanderlei, por gentileza. Glória a Deus. Como você costuma dizer, Shalom, Shalom Adonai. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Podemos colocar um pouquinho em pé, só para fazermos essa oração. Glória a Deus, fique à vontade, viu? Em nome de Jesus, você sempre já é da casa, né? Não está na casa, você já é da casa. Então, oramos por este momento, Pai amado. Aqui está o teu filho, que aprove em nós, assim, Deus, comungar nesta noite, a qual o Senhor tem nos direcionado. Deus, usa a vida dele. Nós abençoamos e pedimos que o Senhor, assim, se Espírito Santo, através dele, para nos abençoar, nos corrigir, exortar e, se necessário for, edificar, porque nós precisamos melhorar cada dia, Senhor, em todo o processo da tua palavra, que é profética. Assim nos fala, segundo o teu querer, segundo o teu efetuar. É o que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, igreja. Amém. Aleluias. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Você pode ter 40 anos, né? Mas toda vez que você sobe, o frio, o aperto no coração, né? Aquele peso da responsabilidade, aquele senso, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos concede graça para nós estarmos aqui. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero convidar você a abrir a palavra em Romanos capítulo 4, versículo 7 a 8. Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 7 a 8. Confesso que eu fiquei, né? A gente sempre fica com aquele sentimento. Será que é essa a palavra? Será que é isso que Deus quer falar com a igreja? Né? A gente fica com aquele sentimento. A gente fica observando os louvores, a gente fica observando o andamento do culto, né? Para ver se aquilo que o Senhor colocou em nossos corações é aquilo que o Senhor está falando, trabalhando dentro da igreja. E quando o nosso irmão falou, né, que o jugo do Senhor é leve, o fardo dele é suave, eu falei assim, estou em paz. Estou em paz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado.
Graça nós damos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Graça nós damos a Ti pelo culto desta noite. Graça nós damos a Ti pelo Teu Espírito, porque é Ele que soprou e nos trouxe aqui para estarmos aqui. Eu louvo o Teu nome porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito vem para glorificar Jesus. E é o que Ele tem feito até esse momento. E que através da palavra não seja diferente. Que meu espírito, minha alma, meu corpo seja um instrumento para a expressão da Tua voz, da Tua vontade, do Seu querer, da revelação daquilo que Tu és. Porque nós entendemos, Pai, que quando a Tua palavra faz sentido em nosso coração e nós entendemos o Evangelho, nós somos livres, nós somos curados, nós somos salvos, nós somos redimidos. E é com esse olhar, Pai, que eu clamo, seja feita a Sua vontade nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Quando o pastor nos fez o convite para estarmos ministrando a palavra, eu fiquei, o que falar, porque a palavra ela é tão ampla, a palavra ela é tão cheia de conteúdo, como eu sempre digo, e às vezes a gente fala assim, Senhor, dentro de tantas coisas que é importante falar, o que falar para a Tua igreja? E o que veio ao meu coração, irmãos, para compartilhar, para dialogar com vocês nessa noite, é um tema muito comum e é algo que nós vivenciamos, eu posso dizer para vocês, todos os dias da nossa vida, Algumas pessoas às vezes acabam vivenciando isso logo quando abrem os olhos. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, falar com vocês nessa noite, é o tema sobre culpa. Eu quero dialogar com a igreja sobre esse tema tão importante, porque a culpa, de alguma forma, sempre está presente na nossa vida. Não é verdade, irmãos? Confesso para vocês que o fato de nós estarmos aqui revela que em algum momento a culpa apareceu. E nós percebemos a nossa natureza, nós percebemos o nosso pecado e nós também percebemos a necessidade de um Salvador. Nós entendemos que os nossos atos, nós entendemos que a nossa forma de viver não estava de acordo com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. E essa culpa, de alguma forma, nos levou a nos entregar à pessoa do Senhor Jesus. Então, olhando para isso, olhando para esse tema, olhando para as questões que aparecem muitas das vezes quando eu estou fazendo os meus atendimentos, quando eu estou conversando com algumas pessoas, e eu percebo o quanto, embora nós falamos e confessamos Jesus, o quanto muitas das vezes é difícil perceber quem nós somos em Cristo, perceber o que Cristo realmente fez por nós e entendermos, o favor e a graça que está à nossa disposição. O salmista, através do apóstolo Paulo cita o salmista Davi falando: bem-aventurado, feliz é aquele, cujo as suas iniquidades e os seus pecados são cobertos ou perdoados. E ao olharmos para isso, irmãos, e o que me move a ministrar essa palavra nesta noite, também é saber que quase 80% das pessoas que se afastam ou que saem da igreja, essas pessoas saem por causa de um sentimento de culpa. Às vezes a gente acha que as pessoas abandonam a igreja ou saem da igreja por causa de algum conflito, por causa de alguma a desconexão com o pastor ou com a liderança, mas muitas das vezes as pessoas abandonam a fé, muitas das vezes as pessoas afastam-se da igreja por causa do sentimento de culpa. A culpa que vem como uma percepção de que parece que não importa o que eu faça, nunca é o suficiente, parece que eu nunca estou agradando a Deus, parece que nunca está bom, parece que eu nunca consigo estar conectado a Deus, E é olhando para essas realidades que eu gostaria de conversar com vocês sobre o que eu faço com a culpa, Porque ela vem,
ela é presente, né? Talvez hoje, no momento que nós estivemos adorando, no momento que nós estivemos ali ministrando ao Senhor, talvez em algum momento uma lembrança, uma situação que eu possa ter praticado nesse dia, trouxe a percepção de que eu cometi um erro. Achei interessante que na oração de abertura o pastor enfocou muito sobre: Pai, nos perdoe, Pai, nos lave, Pai, nos purifique, né? Por quê? Porque na realidade, irmãos, a todo momento nós estamos sujeitos a falhas, a erros, e nós precisamos olhar para isso e entender o lugar que Deus nos coloca dentro dessa realidade, porque a culpa vem, mas o que eu faço com ela? E olhando para isso, tem 3 personagens bíblicos que vivenciaram situações de culpa, e cada um teve uma reação diferente. E o mais interessante disso tudo, irmãos, cada um desses personagens tiveram um encontro com Jesus. Mas embora eles tivessem andado com Jesus ou tido um encontro com Jesus, a culpa foi um fator que prejudicou a relação entre eles e Jesus. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com isso, falar sobre isso, sobre esse lugar e sobre a graça de Deus, porque de acordo com Paulo, citando o salmista, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que, como diz a palavra, as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz é o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Feliz é aquele que tem essa percepção de que estar com Jesus, de que andar com Jesus, há uma graça, há um favor sobre ele, e que ele não precisa ser subjugado por nenhuma condenação, por nenhuma culpa, porque há um caminho de cura, há um caminho de restauração, há um caminho de libertação. E o meu primeiro personagem que eu gostaria de citar nesta noite, e não poderia deixar de ser, né? Porque se não falar dele, não tem como falar dos evangelhos, é o apóstolo Pedro, não é verdade? Apóstolo Pedro, se a gente não falar dele nas pregações, parece que não tem pregação. E olhando para Pedro, irmãos, a palavra do Senhor nos fala, e eu acredito que todos aqui já conheçam esse texto, né? A palavra nos fala do momento em que Jesus ali, na ceia, no seu último momento com os seus discípulos, Jesus ali compartilhando que ele seria traído, que ele seria preso, que ele seria morto, né? E Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Todos eles podem, mas eu nunca vou te abandonar. E nesse momento Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, em verdade eu te digo, que você vai me negar por 3 vezes. Por 3 vezes, Pedro, você vai me negar. E Pedro diz assim: Senhor, eu jamais, por ti eu morreria. E nós conhecemos a história de Pedro, porque nós sabemos que no momento da situação que ocorre, que a empregada começa a dizer: tu és um dos discípulos dele, ele diz assim: não sou. O texto nos leva a entender que, acho que o Evangelho de Lucas fala que até blasfemar Pedro blasfemou. E de repente Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro naquele momento. E Pedro cai em si de que a palavra do Senhor, de que ele o negaria, aconteceu. E a palavra nos diz que Pedro sai para chorar amargamente pela situação que ocorreu. E ao trazer a culpa de Pedro, eu gostaria de pensar nessa culpa a qual nós estamos inseridos nela. E que culpa é essa? A culpa da promessa. Pedro disse: eu jamais te negarei. E sabe, irmãos, se nós olharmos para a nossa história, se nós olharmos para a nossa vida, quantas das vezes nós não saímos do culto de domingo dizendo: amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou orar mais, essa semana eu vou me dedicar mais ao Senhor, essa semana eu vou ser um homem diferente, eu vou ser uma mulher diferente, eu vou ser um pai diferente, eu vou ser uma esposa diferente.
Não é verdade, irmãos? Não é verdade que nós saímos muitas das vezes do culto daquela percepção de que a partir de amanhã a minha vida é outra. A Bíblia, a oração, a mansidão, o domínio próprio, né? O amor, a compaixão, o perdão vai me seguir. Mas basta nós acordarmos no dia seguinte, para de repente nós percebermos que a ira apareceu, que a falta de mansidão apareceu, que a proposta de orar, que a proposta de jejuar, que a proposta de ler a Bíblia não aconteceu. A culpa de Pedro nos remete àquele lugar onde nós fazemos promessas para Deus, onde nós fazemos promessa para o nosso amigo, para o nosso patrão, para a nossa esposa, para o nosso esposo, e de repente na caminhada, circunstâncias vão acontecendo, e eu não consigo cumprir essa promessa. Era do coração de Pedro dar a sua vida por Jesus? Pode ter certeza que sim. Mas quando a situação apareceu, ele conseguiu? Não, ele não conseguiu. E ao pensarmos sobre isso, eu me remoto àquele texto onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: o querer fazer o bem está em mim, mas muitas das vezes eu não consigo efetuá-lo. A culpa de Pedro é a percepção de que por muitas vezes, por mais que eu queira ser um melhor cristão, por mais que eu queira ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, por mais que eu queira ser ou ter uma vida mais profunda com Deus, eu preciso entender que existem algumas questões dentro de mim que, porque não estão resolvidas, ainda não consigo viver a realidade desse desejo do meu coração. Quando eu faço promessas como Pedro fez, eu preciso começar a perceber que não é só a minha vida que está inserido, mas existe todo um contexto, existem circunstâncias que não estão sob o controle. Eu não controlo, eu não posso controlar o meu dia de amanhã, porque coisas podem acontecer. E diante disso, eu preciso entender que por mais que eu tenha vontade, eu preciso compreender que em dados momentos eu não vou conseguir. E eu preciso entender isso com um olhar de misericórdia. Eu preciso compreender isso com um olhar de graça. A graça do Senhor que está sobre a minha vida, e a graça que fala lá em Provérbios, né? Que o justo, ele é como o amanhecer. O sol vai nascendo e vai brilhando até ser dia perfeito. Assim somos nós estamos caminhando num processo. E nesse processo ao qual nós caminhamos, estamos sujeitos a falhar. Mas a questão não é se nós vamos falhar, a questão é como nós vamos lidar com a culpa quando nós falharmos. Porque falharmos todos iremos, em algum momento, não é? Quantos, né, eu já vivi situações de falar, de fazer uma determinada visita e não dar conta, e não poder, num dado momento, uma situação acontece e não deu para ir. Isso acontece com muita gente. Nós falamos que vamos fazer tal coisa e não dá para fazer, não é verdade? Então nós precisamos olhar e entender que, como diz o apóstolo Paulo, o meu sim não opera o sim de Deus. E eu preciso ter compaixão e misericórdia para comigo e para com aqueles que estão à minha volta. A culpa de Pedro é uma culpa que nos mostra que é uma culpa que vem, e se eu não entender o meu lugar, se eu não entender o evangelho que me é proposto por Cristo, essa culpa, ela não vai me levar até Jesus, mas essa culpa vai me distanciar de Jesus. Como eu falei no começo, muitas pessoas que saíram da igreja, quase 80% dessas pessoas saíram por culpa, por um sentimento de não ser capaz, na mentalidade delas, de viver o evangelho ou a santidade que nos é proposta. A palavra do Senhor nos mostra que quando Pedro, ele se depara com essa situação na vida dele, o que acontece com Pedro? Pedro, ele se afasta. A Bíblia diz que Pedro volta a pescar. Olha que coisa interessante. Diante da situação, a Bíblia diz assim: Pedro voltou a pescar. Quando ele percebe que ele falhou com o mestre. E ao olhar para isso, a culpa de Pedro me faz pensar naquela culpa que, ao invés de eu lidar com ela, o que eu faço? Eu me distancio.
É a culpa que não me aproxima de Deus, mas é uma culpa que me leva para longe de Deus, porque eu começo a interiorizar dentro de mim uma ideia de um Deus que não pode aceitar as minhas fraquezas, as minhas limitações como ser humano. Às vezes nós achamos que é Deus lidando com outro Deus, né? Um Deus perfeito lidando com outro Deus perfeito, porque às vezes nós temos a expectativa, uma ideia, uma fantasia de que Deus está olhando para nós com um olhar: você não pode errar, você não pode falhar, você não pode tropeçar. Se você falhar, você não serve. Muitos têm trazido dentro de si um Deus com essa imagem, com essa ideia, né? E quando falham, não se aproximam, se afastam. Assim como Adão, ao ouvir a voz do Senhor, e o Senhor chamando ele, o que ele faz? Ele se esconde. A palavra do Senhor nos fala sobre a história de Pedro, que quando Jesus ressuscita, né, e o anjo aparece para Maria, o anjo diz o seguinte: disse aos discípulos e a Pedro, que vá de encontro comigo lá em Jerusalém, que eu vou lá aparecer para eles. Sabe, essa história nos remete que muitas das vezes, irmão, Deus tem que vir até mim, porque se Ele não vier, eu não vou até Ele por causa do sentimento de culpa. Talvez se Pedro não tivesse ouvido a mensagem que Maria disse, o Senhor disse para que vocês estejam lá em Jerusalém, porque Ele vai lá, e é para você também, Pedro. Talvez Pedro não teria ido, porque Pedro se achava indigno. A culpa de Pedro é a culpa que me faz me ausentar. E o que eu acho interessante, irmãos, é que Pedro andou tanto tempo com Jesus, e quantas pessoas foram perdoadas, quantas pessoas foram acolhidas, pessoas que não eram dignas diante da sociedade daquela época. E apesar de tudo isso, Pedro não foi capaz de perceber que ele estava andando de um lado de um Deus perdoador. Você consegue perceber que o Deus com quem você anda é um Deus que te perdoa? Você consegue enxergar essa graça de um Deus que Ele prefere perdoar você do que manter-se distante de você? Você consegue entender que para que você estivesse lado a lado com Ele, para que você andasse com Ele, Ele crucificou o Filho dele naquela cruz? E você não tinha nem nascido. Olha que coisa. Antes que você nascesse, Ele já preparou o perdão para você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, irmãos, diante da história de Pedro, trazer algo para a nossa consciência. Somos humanos, somos imperfeitos, e nós precisamos entender que nessa caminhada nem tudo vai sair como a gente imagina. O nosso desejo é viver plenamente para o Senhor. O nosso desejo é não errar, não falhar. Mas eu vou dizer algo para vocês. Quando você olha para a Bíblia, todos falharam, menos Jesus. Pode pegar de Gênesis a Apocalipse. Todos, de alguma forma, falharam, cometeram erros. Sejam grandes, sejam pequenos, cometeram. E se você continuar estudando e lendo a história de Pedro, você vai ver que mesmo depois que Pedro foi restaurado, mesmo depois que Pedro foi perdoado, Pedro ainda cometeu erros. Mas ele não deixou de ser o apóstolo. Ele não deixou de ser o filho de Deus, o escolhido de Deus, o ministro do Senhor, o amigo de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de dar continuidade falando sobre um outro sujeito que também passou por uma experiência de culpa, né? Um sujeito também muito conhecido. O nome dele é Judas, né? Quem não ouviu falar de Judas? O discípulo que traiu Jesus, o discípulo que vendeu Jesus. A história de Judas é a história daquele sujeito que estava ali no meio dos discípulos, acreditando que Jesus seria aquele que viria para libertar Israel
do jugo romano e do jugo dos gentios. A expectativa de Judas era que Jesus acabasse com os romanos e trouxesse libertação para Israel. Mas a história nos mostra que Jesus, manifesto naquele ano, naquela época, não era o Jesus que veio para subjugar as nações e libertar a nação de Israel, mas o Jesus Salvador, o Messias que salva, o Messias que vem doar a sua vida, como diz o apóstolo João, o Cordeiro de Deus, que era oferta para o pecado de todos, para a salvação de todos. E a palavra do Senhor nos mostra que, ao olhar para essa história, Judas então, ele entende que ele precisa criar uma situação, né? Ele precisa criar uma pressão em Jesus, para ver se Jesus então toma uma posição de libertar Israel. Então Judas vai e trai Jesus, vende Jesus, para ver se Jesus então age. Mas quando ele percebe que Jesus, ele não se levanta contra a prisão, que Jesus não vai contra a nação de Israel, quando Judas percebe que o que ele fez não trouxe o resultado que ele esperava, ele percebe que ele vendeu sangue inocente. Ele percebe o erro que ele cometeu, e ele cai em si, diz-nos a palavra do Senhor. E a culpa de Judas, irmãos, é a culpa que algumas pessoas trazem sobre a sua vida, que é aquela culpa onde eu vou criando circunstâncias para ver se eu consigo mudar o meu marido, para ver se eu consigo mudar a minha esposa, para ver se eu consigo mudar o meu filho. E o que acontece? O tiro sai pela culatra. A culpa de Judas é aquela culpa aonde eu penso em fazer algo, eu ajo em prol disso, mas o resultado disso é negativo, né? Quantos pais, por falta de sabedoria, por não saber às vezes até a forma de disciplinar os seus filhos, acabaram fazendo com que esses filhos se tornassem mais rebeldes, mais insubmissos. Quantos casamentos que não abriram portas para o adultério, porque mulheres acharam que se elas negassem o sexo, fariam com que esse homem fizesse do jeito que ela quisesse, da forma como ela quisesse, não é? E o resultado disso foi empurrar esse homem, empurrar essa mulher para um caminho de adultério, né? Quantas atitudes que muitas das vezes nós criamos, que favoreceram não algo para a mudança, mas algo que viesse a nos destruir. Escolhas que fizemos, e o resultado disso, de uma forma tão negativa, de uma forma tão pesada, veio sobre nós. A culpa de Judas, diz a palavra, que o atormentou de tamanha forma, que Judas, ele sentiu que ele precisava tomar uma atitude drástica em relação à situação que ele estava vivenciando. Todos nós aqui sabemos que Judas se suicidou, porque ele não aguentou o sentimento de culpa de ter traído um homem inocente. A culpa de Judas é a culpa que me remete a um lugar de impotência, de fracasso, de onde não há misericórdia, de onde não há perdão para mim. Quantas pessoas olham para a sua história e dizem assim: não tem perdão para mim, eu errei demais, não tem salvação para mim. Essa é a culpa de Judas. Não importa o quanto ele andou com Jesus, ele não foi capaz de perceber que a pessoa com quem ele andava era misericordioso e piedoso. Sabe, irmãos, a culpa de Judas é a culpa que remete a mim um lugar de castigo. Toda culpa, ela sempre me leva para aquele lugar. Se eu errei, eu preciso ser punido, eu preciso sofrer pelos meus erros, eu preciso sofrer, eu preciso pagar pelas coisas erradas que eu fiz. Essa era a mentalidade de Judas. Judas estava na lei. A lei diz: olho por olho, dente por dente. Se ele levou à morte um inocente,
então ele tinha que também ser levado à morte. Essa foi a mentalidade dele, a ideia do suicídio. Sabe, irmãos, quando você, como no meu caso, quando a gente trabalha com a psicologia, quando a gente entende os conceitos da psicologia e a gente aprofunda sobre o conceito da culpa, a gente entende que a culpa muitas vezes ela está tão enraizada, tão profunda dentro de nós, que muitas das vezes coisas que acontecem no nosso dia a dia é resultado de uma ideia de castigo que eu mereço. Todas as pessoas que trazem dentro de si um sentimento de culpa trarão também um comportamento de autossabotagem. Eu vivenciei uma experiência que eu achei muito interessante. Um amigo meu, durante quase um ano, ele vivia dizendo assim para mim: eu não tenho dinheiro para pagar o dízimo. Eu não tenho dinheiro para pagar o dízimo. E ele sempre tocava nesse assunto. Mas o que é interessante, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que de repente começaram a acontecer algumas coisas na vida desse rapaz. De repente ele começou a bater carro. De repente ele começou a acontecer acidentes com ele. E ele sempre com esse discurso, que ele não tinha como pagar o dízimo, ou dar o dízimo. E um dia, conversando com ele, eu falei assim para ele: rapaz, você está sempre dizendo que não consegue dar o dízimo, mas você bateu o carro, você mandou consertar. Você quebrou o negócio do carro, você mandou consertar. Quebrou tal coisa, você mandou consertar. Como é que você consegue consertar essas coisas? Não consegue dar o dízimo. Mas eu estava compartilhando com ele, irmãos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: não estou dizendo que por ele não ter dado o dízimo, que essas coisas aconteceram com ele. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Mas no que eu acredito? Eu acredito que o sentimento de culpa estava tão enraizado dentro dele, que ele tinha que se punir. E circunstâncias aconteceram para que ele então se punisse pelo pecado que na mente dele ele estava cometendo. Por que eu digo isso? Porque pessoas que trazem um sentimento de culpa muito grande e que elas não conseguem resolver essas questões no seu interior, são pessoas que estão sempre se machucando, são pessoas que estão sempre ficando doentes, são pessoas que estão sempre quebrando alguma coisa. E não é o diabo, é um sistema emocional que nós temos, que quando eu não me sinto perdoado, eu sinto a necessidade do castigo. E castigo pode ser qualquer coisa. Porque o seu pai não vai vir pegar uma cinta batendo em você, um baita de um homão desse, uma mulher dessa, né? Mas o que vai acontecer? Você vai se machucar. Você vai criar uma situação para perder um cliente. Você vai criar uma situação para não se dar bem naquela situação. Às vezes as pessoas falam assim: mas cara, você tem tudo para dar certo, por que não dá? Porque se você for estudar a história desse sujeito, você vai perceber que o sentimento de culpa está fazendo ele se sabotar. Quantas pessoas não estão presas no alcoolismo, nas drogas, por causa do quê? Um sentimento de culpa. Um peso sobre a sua alma, sobre o seu coração. A história de Judas é a história da pessoa que a culpa vem sobre ela e se torna tão grande, tão pesada. Ao invés dele ir ao seu Salvador, o que ele faz? Ele acha que ele precisa ser punido. Só que a palavra do Senhor nos diz o seguinte, irmãos: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, nós precisamos como igreja entendermos que todo o castigo que era para sobrevir sobre mim veio sobre Jesus. Eu quero dizer para cada um que está aqui nessa noite: você tem todo o direito de andar na paz de Cristo, porque o castigo que você merecia, Jesus levou sobre si. Você não precisa entrar no lugar de Judas e permitir que toda a culpa venha sobre a sua vida e subjugue você. Você não precisa criar situações para se prejudicar como uma forma
de pagar por isso. Às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, isso que aconteceu comigo eu mereço. Eu mereço passar por isso, porque eu fiz tal coisa no meu passado, eu tive tal atitude, e esse é o resultado. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus estava no Getsemane, e os soldados vieram prendê-lo, a Bíblia diz que Pedro tirou da espada e cortou a orelha do soldado Malco. Não é verdade? Mas a palavra do Senhor também diz que Jesus foi lá e colou a orelha do soldado Malco. Sabe, irmãos, existem situações que estão fora do nosso controle, mas eu quero dizer para você: há um Salvador andando do seu lado para te ajudar no momento mais difícil da sua vida. Talvez você tenha cometido erros no impulso, talvez você tenha cometido erros por falha, por não saber, escolhas. Mas eu digo algo para você: há alguém andando do seu lado para mudar a história. Você não precisa carregar esse peso sobre a sua vida. Você não precisa ser destruído. Você não precisa passar pela história de Judas. Há uma graça e há um favor para você. Bem-aventurado é o homem cujas iniquidades são perdoadas. Você é um homem e uma mulher bem-aventurada. Há uma graça de Deus sobre a sua vida. E para quase encerrarmos a mensagem de hoje, tenha paciência comigo, por favor. Eu gostaria de falar sobre um sujeito maravilhoso. Um sujeito que ele surpreende a todos nós. Ninguém esperava isso dele. Ninguém imaginava isso dele. Mas ele foi um homem que não andou com Jesus, mas que num momento ele lidou com todos os problemas que ele trazia na sua vida. O nome desse sujeito, quem sabe? Alguém quer chutar? O nome desse homem é Zaqueu. Ô, Zaqueu. Nós conhecemos a história de Zaqueu, né? Que ele era um coletor de impostos, baixinho, ninguém gostava dele porque ele defraudava as pessoas. Um homem que no seu ambiente, na sua sociedade, ele não era bem quisto pela função e pelo comportamento dele. Mas alguma coisa havia no coração desse homem chamado Zaqueu. Porque quando ele ouve dizer que Jesus vai passar pela sua cidade, ele cria um meio de encontrar Jesus, de ver Jesus. Não é verdade? E olha que coisa interessante, irmãos. Zaqueu nunca imaginou que Jesus o veria ali, né, em cima daquela árvore, e que Jesus também se convidaria a ter uma janta, a passar uma noite na sua casa. Como assim? Um sujeito mal visto pela sociedade, com comportamento pecaminoso, e o Salvador resolve jantar com ele, passar uma noite com ele. Essa é a história de Zaqueu. Mas a palavra do Senhor não fala para nós o que Jesus conversou com Zaqueu, ou o que Zaqueu conversou com Jesus nessa janta, nessa noite. Mas uma coisa é certa, irmãos, e é isso que eu acho extraordinário, porque no momento de comunhão, no momento que Jesus estava ali, naquele momento em que Zaqueu estava ouvindo Jesus, de repente Zaqueu, ele diz o seguinte: Senhor, olha, se eu defraudei alguém, se eu roubei, se eu tirei a mais, a partir de hoje eu devolvo 4 vezes mais quem eu prejudiquei. E a partir de hoje eu vou favorecer os pobres. Olha que coisa, irmãos. Foi só um jantar. Foi só um jantar. Mas esse jantar tocou o coração desse homem. Esse homem ouviu algo em Jesus, que mobilizou no coração dele. Ele falou assim: a partir de hoje eu não posso mais viver a mesma história.
A partir de hoje eu preciso mudar o rumo da minha vida. E a Bíblia não diz que Jesus disse para ele: você tem que mudar. Mas ele percebeu nessa comunhão. Sabe o que é mais interessante, irmãos? É que Zaqueu, ele toma para si uma consciência de um Cristo que perdoa. Pedro andou tanto tempo com Jesus e não percebeu o Cristo que perdoa. Judas andou com Jesus, fez milagres e não percebeu o Cristo que perdoa. Mas Zaqueu, numa noite, numa janta, olhou e percebeu que havia perdão para ele. E Jesus diz assim: verdadeiramente este é um filho de Abraão, e a salvação chegou nessa casa. Sabe, irmãos, a culpa de Zaqueu não leva ele para longe de Jesus. A culpa de Zaqueu não afasta ele das responsabilidades. A culpa de Zaqueu o move a tomar uma atitude. Eu errei, eu falhei, tive uma conduta que não era certa, que não era correta. Mas agora, percebendo essa comunhão e percebendo esse Salvador que doa a sua vida por mim, eu já não posso mais viver da mesma forma. Eu preciso me consertar. Eu preciso ter atitudes saudáveis. Atitudes que revelam que o Salvador passou na minha casa e que Ele esteve comigo para salvar a minha alma. Eu que era um pobre, perdido e pecador, mas Ele tocou, Ele chegou para mim. E o que eu faço? Eu me rendo. Eu não vou fugir. Eu vou entender as coisas que eu preciso fazer. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a história que você está vivendo ou que você passou durante essa semana. Eu não sei quais são as questões da sua vida que você precisa resolver. Eu não sei se você precisa pedir perdão para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para sua mãe. Eu não sei qual é a área que você precisa trazer para o Senhor para que Ele possa te perdoar. Uma coisa eu sei: o Salvador está aqui. Você não precisa fugir dele. Você não precisa desistir do seu chamado, do propósito que Deus tem para a sua vida. Você não precisa se enforcar. Você não precisa destruir a sua vida por causa de uma culpa que faz parte do seu passado. Hoje o Senhor quer dizer para você: eis que eu faço nova todas as coisas. Hoje o Espírito traz à sua memória que você é uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. O convite da palavra do Senhor para você nessa noite é um convite onde faz você entender que o seu passado não pode ser mudado, mas o seu presente e o seu futuro pode ser diferente. A mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é que Deus não tem expectativa de que você seja uma pessoa perfeita, mas Deus tem a expectativa de que quando você falhar, você corra para Ele e não longe dEle. Essa é a expectativa do Senhor para as nossas vidas. Você não é um ser perfeito. Você nunca será uma mãe perfeita, um pai perfeito, um irmão perfeito, uma filha perfeita, um filho perfeito. Você é um ser humano que nasceu com a natureza caída de Adão. Mas para isso, Deus enviou o seu Filho, para que o sangue dele esteja a seu favor, para te perdoar, para te redimir. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque eles têm partes na árvore da vida e podem adentrar a cidade do Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue, não no seu sangue, mas no sangue do Senhor.
do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que é feliz porque este sangue, esse Cordeiro, esse sacrifício, ele é gratuito, ele nos é oferecido a todo momento. Agora, você pode lavar as suas vestes nesse sangue. E olha que coisa interessante, porque depois que lavamos as vestes, nós podemos comer da árvore da vida. E eu vou dizer algo para você, irmão. Quando você entende que você está perdoado, quando você entende que não há condenação sobre a sua vida, o que sobra para você é a alegria da salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus. A vida para mim em Cristo Jesus. E essa percepção do perdão, essa percepção de que eu não preciso andar em condenação, me dá o direito de entrar na cidade do Senhor. Me dá o direito de viver em comunidade, em comunhão. A palavra do Senhor nos diz na epístola de João, primeira epístola de João, que se nós andarmos na luz como Ele está na luz, e tivermos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você sabia que o simples fato de você estar aqui agora, compartilhando esse momento, andando na luz da palavra, o sangue de Jesus está sobre você. E você pode descansar nessa graça e entender que você é um homem e uma mulher feliz, porque o Deus que você invoca é o Deus que te perdoa. O Deus que você invoca é o Deus que restaura o seu chamado, a sua vocação. O Deus que você invoca é o Deus que entra na sua história para te colocar de pé. A palavra diz em Provérbios: o justo cairá 6 vezes, mas na 7ª o Senhor o susterá. O que isso significa? Deus não tem intenção de deixar você prostrado, mas Deus tem intenção de manter você de pé. Aleluia! Se coloca de pé, irmãos. Desculpa, só quero fazer uma oração. Essa foi a palavra que veio ao meu coração. Tinha tanta coisa, irmãos, mas eu espero que o Espírito Santo tenha trazido ao seu coração a percepção de que você não precisa andar debaixo de condenação. Há uma graça e um favor sobre a sua vida. Isso significa que eu posso viver pecando? Claro que não. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a vida de Deus que está nele é que gera esse sentimento de que eu falhei. Mas essa vida também me leva a um lugar de encontro com o meu Salvador. Aleluias. Senhor Jesus, nós rendemos a Ti nessa noite graças e louvamos o Teu nome, porque nós entendemos que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós queremos louvar ao Senhor, porque nós podemos ter uma atitude diferente da de Pedro, diferente da de Judas. Nós podemos fazer como Zaqueu, compartilhar um momento de comunhão contigo e entender o Teu perdão e a Tua graça. E essa graça e esse perdão nos levar a mudarmos as nossas atitudes, mudarmos as nossas escolhas. Amado Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, que o Senhor enviou para glorificar o Teu nome, possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, e nos levarmos à mesma percepção que Zaqueu teve, e que nós possamos aceitar essa graça inefável que vem do Senhor, que é o perdão. Que nós possamos enxergar que o Teu sangue abriu um novo e vivo caminho, e que nós podemos entrar com intrepidez na presença do Pai e encontrarmos graça e socorro presente e oportuno. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo pelo que o Senhor realizou em nossas vidas nesta noite. Amém.
seus olhos, faça deste louvor uma oração, Senhor. No seu íntimo, em todo o teu coração, Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para te dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Fale ao Senhor, entregue hoje. Deixe tudo na cruz. Vamos adorar o Senhor. Faça desse louvor uma oração. Carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. É desse jeito mesmo. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, Sempre é possível, sempre é possível. vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. É Jesus. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Glória a Deus. Glória a Deus. Corremos, irmãos. Só uma direção, só uma direção. Ele é o que cura as dores. Ele que sara nossas feridas. Só temos Ele por nós, irmãos. Quando ninguém mais te compreender, Ele continuará te compreendendo. Porque Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Então não fuja, não se esconda, não te auto-sabote ou crie uma sabotagem disfarçada. Mas entenda, há uma graça sobre nós, há um perdão oferecido a nós, que está sempre ao nosso alcance. É necessário correr para Ele, que é o melhor lugar onde possamos estar. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Obrigado, Júnior. Glória a Deus. Amém. Deu certo, Kenzie? Amém, ué. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, sente só um instantezinho. Prepara para nós o videozinho informativo da nossa semana com a Giovana. Pode ser o da Giovana, né? Prepara aí o nosso informativo semanal, nossas atividades. Glória a Deus. Prepara.
Para aí para nós. Graça e paz, igreja. Estou aqui para dar os avisos deste mês. Todas as manhãs nós temos oração com os pastores aqui às 6 horas da manhã. Na quinta-feira nós temos o nosso culto de quinta profética às 20 horas. No sábado nós temos a célula com os jovens, que são às 19h30. E todos os domingos nós temos aqui o nosso culto com a família, que são às 18 horas. Você que tem interesse em fazer um culto de ação de graças na sua casa, comunique a equipe, que são o pastor Wagner e a pastora Paula, que são responsáveis, e eles vão com muito prazer ajudar vocês. No dia 16, nós teremos o encontro de homens aqui na igreja às 20 horas. E no dia 30, nós teremos o encontro de mulheres às 19h30. E não se esqueçam também que nós temos o departamento do Quilo do Amor. Traga sua oferta para ajudar alguém ou uma família que estão precisando. Aí está. Glória a Deus. Só reforçando de uma forma muito especial, sábado tá o nosso encontro com as mulheres, sempre no último sábado do mês, então atenção às mulheres a partir das 19h30, tá? Estão todas convocadas, traga mais 5, 6 aí, tá bom? Nossa querida irmã Michele vai estar ministrando a vida de vocês aí, o momento de vocês. Tivemos sábado retrasado, nós tivemos sábado passado nós tivemos nosso encontro de homens também, foi uma bênção. E agora o de mulheres, para fecharmos o mês aí também, tá? Então louvamos a Deus por tudo, em nome do Senhor. Reforçando também você que queira estar com a gente, que tem essa possibilidade. Todos os dias nós estamos aqui, tá? 6 da manhã orando, a igreja vai estar fechada, o estacionamento vai estar aberto. Você pode entrar, deixar seu carro, bate naquele portãozinho que está atrás do leão ali, tem um portãozinho, bate ali que a gente já abre. Então, às 5:50 eu já estou tirando a corrente aqui do estacionamento, você pode chegar e orar com a gente antes de ir para o trabalho ou estar de férias. Vem aqui, nós sempre estamos aqui com uma equipe orando, tá bom? Por você e já abençoando o seu dia. Antes mesmo de você, talvez muitos abrir o olhinho aí para um raiar de um novo dia, nós já estamos pedindo a Deus para que te surpreenda naquele dia já e realizes coisas maravilhosas sobre a tua casa, sobre a tua família, aonde você colocar a planta dos seus pés, colocar as suas mãos, tá bom? Venha estar com a gente, você tem essa possibilidade, só temos a ganhar, tá bom? É lutando não contra Deus, mas lutando com Deus. A oração é isso, é lutar com o Senhor, como Jacó lutou no Val de Jaboque. Glória a Deus. Vamos para casa então. Quero avisar os irmãos hoje eu acho que ninguém vai embora rápido hoje. Acho que pode segurar a porta ali um tempão. É isso mesmo? Tem cappuccino hoje aí? Isso mesmo, Antônia? É? Tem cappuccino hoje, irmão. Não é só café não, tá friozinho, né? Vai um cappuccino. Quem gosta de cappuccino aí? Aleluia. Meu Deus, quentinho. Vocês não têm noção, irmão, o que é o cappuccino daquela máquina ali. Estou aguçando vocês, né? Tá bom? Não saia sem levar um copo ali, degustar. Vamos colocar de pé, vamos agradecer o Senhor. Obrigado a todos. Revendo a minha irmã Magda. Oi, Magda, tudo bem? Glória a Deus, que bom estar aqui com a gente hoje. Nos domingos, culto com a família. Vamos agradecer o Senhor. Estenda suas mãos para frente. Glória a Deus. A Aline também com o esposo. Deus abençoe. Alegria, querido. Em nome de Jesus. Bênção. Maravilha. Estenda as mãos para frente. A Isa aqui com a gente também. Eu vou olhando assim e vou falando. Pai de amor, poder e graça, nós rendemos gratidão ao Senhor e dizemos muito obrigado pelo culto que o Senhor nos permitiu oferecer ao Senhor. E por o Senhor falar com a gente através desta palavra tão sensível, tão importante, tão libertadora, tão curadora para a nossa alma, de direção para vivermos a plenitude em Cristo Jesus. Assim seja com eles, Pai, toda essa semana, guardando a entrada, a saída, o deitar, o levantar. Que a graça do Senhor Jesus, com o amor do Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos possam dizer amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus, obrigado, gente. Glória a Deus.